Oi, gente! Hoje eu vim aqui contar pra vocês um pouquinho de como foi a minha experiência usando o teste de ovulação e contar pra vocês como foi, quais foram os primeiros sintomas que eu senti antes da menstruação atrasar. Eu fiz o teste 4 dias antes do atraso e deu positivo. Então eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho de como foi o nosso primeiro mês tentando. Nesse primeiro mês eu tava meio que conhecendo como que funcionava, como que era, como que ia ser. E aí no segundo mês eu ia começar a gravar pra vocês como que ia ser tudo, como que é o teste de ovulação e como que funciona. Mas não foi dessa vez, não é mesmo? Então eu vou contar pra vocês como foi comigo. Eu não sou nenhuma expert, eu não tive contato com profissionais pra me auxiliar em tudo isso. Tudo que eu fiz foi pesquisando na internet, lendo artigo. Então vou contar pra vocês como foi o primeiro mês tentando. Em janeiro, eu contei pra vocês que a minha menstruação tava atrasada e ela atrasou mais de 20 dias, mas eu não tava grávida. Então, assim que ela desceu, foi no dia 28 de janeiro. Uma coisa muito importante, você lembrar o primeiro dia da sua menstruação. E aí a gente decidiu, né, tentar o segundo bebê. Fui no mercado e comprei uma caixinha. Lá naquela parte de teste de gravidez tem o teste de ovulação, é na mesma caixinha. Tem alguns que vem 10, alguns que vem menos, então eu não sei falar pra vocês, mas eu paguei $12 aqui, numa caixinha que vem 7 testes de ovulação, mais um de gravidez. Catei aqui um caderninho e comecei a anotar. Se você souber quantos dias é o seu ciclo, fica mais fácil de saber. Tem mulheres que é de 27 dias, mulheres que é de 30, 35 dias. Então varia muito de mulher para mulher. Então você precisa se conhecer e saber de quantos dias é o seu ciclo, para ficar mais fácil tudo. Só que como eu não tava sabendo, porque no último mês a minha menstruação ela desregulou toda, eu não sabia o porquê, o que tinha acontecido, então eu tava meio perdida. Aí eu comecei a fazer o teste de ovulação a partir do 10º dia, contando do dia 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No dia 6 de fevereiro eu comecei a fazer o teste de ovulação. E aí assim que eu acordava, eu ia no banheiro, fazia lá o xixi no palitinho, é igualzinho um teste de gravidez, só que é de ovulação. E a única diferença que ele tem do teste de gravidez, única não, né? Tem uma diferença bem grande. Mas ele sempre vai aparecer 2 risquinhos. Só que quando você estiver ovulando, ele vai aparecer 2 risquinhos fortes. E aí eu fiz no dia 6, fiz no dia 7, no dia 8, no dia 9 e no dia 10. Quando chegou no dia 9, eu vi que tava escurecendo, bem fraquinho. Eu conseguia comparar uma listrinha com a outra, esse daqui pra esse e o primeiro. Acho que pra vocês vai estar igual. Mas aqui eu consigo ver a diferença do primeiro teste que eu fiz pra esse teste aqui, ó, do 13º dia. Então assim que eu vi que deu uma diferença ali na listrinha, ela tava quase escura, mas não tava escura completamente, eu falei, opa, eu acho que tá perto do dia da minha ovulação. E aí entra uma outra coisa que eu senti no meu corpo, então você precisa muito se conhecer. E aí que também entra um outro método que se você pode jogar aí no Google pra você entender um pouco mais de como funciona, que é o método Billings, se eu não me engano é esse nome, mas é quando você consegue analisar o muco. Fui tomar banho e aí eu senti um muco elástico, que esse muco é quando a mulher tá ali produzindo os hormônios pra poder ovular. E aí eu senti, eu falei, mais um sinal. E aí eu já anotei aqui, conta mais ou menos 3 dias, e aí você ovula no 4º e no 5º dia. Mas você corre o risco de engravidar nesse tempo também. Então tem um espaço muito pequeno ali no mês pra você poder engravidar. Tem ali mais ou menos os 3 dias que você sente o seu muco. Depois você ovula 2 dias. E depois você tem mais 2 dias pra você engravidar ali. Então se você tiver relação nessa semaninha, você vai ter mais chances de engravidar. Se você fizer exatamente no dia da sua ovulação, também as chances são bem maiores de engravidar, porque você tá ovulando mesmo. Então o óvulo tá lá só esperando, né, o esperma entrar pra poder fecundar. E aí no 15º dia, no finzinho da noite, umas 6 horas da noite, 6, 7 horas da noite, eu comecei a sentir cólica, que é um dos sinais de quando o corpo tá ovulando. Mãe. Não? Eu coloquei a mão na minhoca e eu achei uma minhoca. Voltando, aí eu comecei a sentir a cólica, uma cólicazinha leve, como se fosse cólica de menstruação, pré-menstruação. Só que eu comecei a sentir
ali à noite, assim, senti à noite, senti no outro dia, mas é uma cólica que vai e vem, então você consegue diferenciar que não tá perto do dia da sua menstruação, mas que você tá sentindo essa cólica, que é quando você tá ovulando. Senti no final desse dia, no outro dia e um pouquinho de manhãzinha, assim. Então deu ali o prazo de 2 dias certinho. E aí no dia seguinte eu fiz o teste de ovulação e aí deu muito forte a segunda listrinha, olha só. Deu bem forte, olha a diferença dessa listrinha pra essa daqui, ó. Que foi o dia... Aqui eu comecei a sentir a cólicazinha à noite, só que como eu tinha feito de manhãzinha, então o teste não pegou. E aí esse daqui foi no dia seguinte que eu fiz e deu bem forte a linhazinha, tá vendo? E aí meus testes de ovulação acabou, então eu não comprei outro teste, e aí eu fiz aqui, anotei e deixei aqui. E aí no dia seguinte, que eu tava sentindo uma cólicazinha, eu também senti o bico do meu seio dolorido, seu relaxo assim incomodar. E aí pra mim saber quantos dias que esse ciclo meu tava, eu entrei num site, tem uma calculadora online que você consegue usar, que eu usei essa daqui. Então foi calculadora da ovulação, é desse site aqui, ó, Tua Saúde. E aí ele explica mais ou menos como funciona a ovulação e tal, e você consegue colocar a data, da sua última menstruação, de quantos dias em média dura o seu ciclo. Então aqui o que eu fiz foi colocar dia 28 de janeiro, e aí eu fui colocando 27 dias, aí não deu. Eu sabia que era exato no dia 12 que eu tinha ovulado, então eu fui meio que colocando 29, 30, e aí ele contou aqui, deu aqui certinho, ó, os ovinhos é quando eu ovulei, coraçãozinho é os dias antes da ovulação e depois da ovulação. E aí você consegue saber certinho qual é aquela semana que você tem mais probabilidade de engravidar. Então, eu já sabia que o meu ciclo era de 30 dias e que a minha menstruação estava para descer entre o dia 27 e o dia 28. Se não descesse no dia 28, aí eu ia fazer o teste de gravidez. Só que a pessoa aqui não aguentou esperar todo esse tempo. E aí vocês me perguntam, mas você fez? Mas você teve relação todos esses dias da semana que você tava mais provável pra engravidar? Não, eu anotei aqui o dia que a gente fez, o dia que eu ovulei. Mas eu fiz 3 dias antes da ovulação também. E aí entra o negócio lá do esquema de ter menina e de ter menino. Enfim, se você não tá entendendo nada, pra você ter uma menina, você tem que fazer 2 a 3 dias antes do dia exato da sua ovulação. Que foi o que eu fiz nesse dia. Só que eu também fiz no segundo dia que eu estava ovulando, que quando você ovula, você tem mais probabilidade de engravidar de meninos. Porque tem ali o negócio tem várias coisas que envolve. Cansei de falar pra vocês do canal da Ju, que ela explica como que ela fez pra ter menina, como que ela fez pra ter menino. Então, eu não sei. Tem aí 50% menina e 50% menino de chances aqui, tá bom? Então, continuando. Passou-se a semana ali da minha ovulação. Não tinha esperança nenhuma, não tava, né? Seja o que Deus quiser. Mas já tava pensando no mês seguinte. E aí continuei ali anotando os sintomas que eu tava sentindo. Sem cólica, sem muco. O meu seio continuou dolorido. No 19º dia, no 20º dia, parou de doer o meu seio. Tava tudo normal. Vida que segue, né? E aí que não me aguentei, fiz um teste no dia 21, que faltava 7 dias pra minha menstruação descer. Era o teste de fitinha mesmo, eu abri o teste e conseguia ver uma linha, mas muito, 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 muito fraquinha. Muito. Se eu mostrar pra vocês, vocês vão me chamar de louca. Mas, olha esse teste. É esse teste aqui. Vocês estão vendo alguma coisa aqui? E aí foi no dia que eu comecei a gravar pra vocês. Eu fui no mercado, comprei, aí eu pensei, eu vou fazer amanhã, né? Era um sábado. Até gravei que o Osmar tava brincando com o Miguel ali fora e tal. Fui no banheiro e fiz o teste. Mas eu tava tipo, será? Deve ser coisa da minha cabeça. Tô ficando doida. Não, tipo, aquelas paranoias, bem doida. Uma caixinha com 2 testes digital. E apareceu o quê? Não grávida. Só que depois que eu mostrei pra vocês que tava não grávida, eu abri o teste. Eu tirei toda aquela carcaça do teste que aparece ali não grávida e tal. Tem pilha dentro, tem tudo. E aí tinha 2 listrinhas no teste. Ele aparecia não grávida, mas ele tinha 2 listrinhas. Vocês estão conseguindo ver aqui? Esse aqui é o teste que deu negativo, que foi no dia 22, no sábado. Eu falei, não,
fiz coisa errada, não devia ter aberto esse teste. Se o teste deu negativo é porque realmente eu não tô grávida. Tirei da minha cabeça e segui a vida. E aí no domingo a gente foi pro parque, andei nas montanhas-russas, não sentia nada. A minha barriga, ela tava estufada, mas era um estufado que sabe quando você não vai no banheiro uns 3 dias? E aí você fica com aquela sensação assim, tipo, meio que tá cheia a sua barriga, assim. E aí eu até fui na montanha-russa e eu tinha que abrir a minha calça, porque eu não tava conseguindo, tipo, eu abri, sabe quando você come muito? E aí sua barriga fica estufadona assim pra frente, eu tava assim com a minha barriga. Minha amiga Lele olhou assim, mas por que você tá abrindo a calça? Eu falei, não sei, tô abrindo. Fiz tudo o que eu faria se eu não tivesse grávida, entendeu? Tudo. Ah, eu também, e no sábado, quando eu fiz o teste que apareceu não grávida, o meu seio tava levemente inchadinho também. Não era só a barriga, era o seio também tava. Por quê? Eu não tenho. Eu nunca tive peito. Depois que o Miguel nasceu, ele mamou durante 2 anos da vida dele. Então, vocês imaginam como que não era o meu peito. Era pequenininho, era murchinho, tipo, né? Então, qualquer voluminho, eu já sabia que, tipo... Por isso que eu falo pra vocês, conheça o seu corpo, sabe? Conheça muito o seu corpo, que você vai conseguir saber os sinais que o seu corpo vai dar. Então, os sintomas mesmo foi a minha barriga muito inchada e o meu seio também, ele tava levemente inchado, não tava tipo... Uou! Não. Sabe quando tá pra descer e aí o seio fica um pouquinho inchado, assim, por causa do hormônio mesmo. E aí, cheguei em casa no domingo, depois de ter aproveitado o dia e tal, eu sonhei que eu tinha feito o teste e tinha dado positivo. Só que no meu sonho era aquele teste de listrinhas. Então aparecia ali 2 listrinhas e eu, tipo... Não sei se vocês têm isso, mas quando eu tô sonhando, eu sei que eu tô sonhando. E aí eu quero acordar pra me acabar com o sonho. Então eu sonhei que eu fiz o teste, que eu levantava, fazia o teste e que dava positivo. E aí eu, não, deixa eu acordar, tô sonhando. E aí eu olhava assim, tipo... Sabe quando você olha assim e volta a dormir de novo? E eu sonhei 3 vezes seguidas. E aí eu acordei, fiquei com aquilo na cabeça, e foi quando eu peguei a câmera pra gravar pra vocês. Coloquei lá o teste pra fazer. Eu não sei explicar, mas eu tava com medo de olhar o resultado e dar negativo, porque, tipo... E aí eu tava naquele conflito na minha cabeça. Nossa, eu sou muito louca, por que eu tô fazendo mais um se já deu negativo? Então não sei o que. Só que eu sabia que eu tinha feito muito antes, entendeu? 7 dias, 6 dias antes da minha menstruação descer. As chances do teste captar o hormônio é muito pequena. Então ele sempre fala ali que 4 dias antes é mais provável do teste detectar a sensibilidade do hormônio. E aí que deu positivo, chorei um monte. Vocês já sabem de toda a história, se você assistiu o vídeo. Então foi assim o meu primeiro ciclo tentando, meu primeiro mês de tentante. Eu esqueci de comentar com vocês, eu acho que quem acompanha aqui o canal sabe que eu não tomava remédio desde o ano que a gente foi pra Itália. Fazia mais ou menos mais de 1 ano e meio que eu não tomava remédio. Então eu sentia que o meu corpo ele já tava se adaptando a não ter o remédio. Ele tava mais ou menos 6 meses regulado ali certinho, a gente tava se cuidando, a gente não tava tentando engravidar. E uma das coisas que eu achava que eu não ia engravidar no primeiro mês é que antes ainda de ter o Miguel, o médico falou pro Osmar que ele tinha um negócio, acho que é varicoceles. Só que o dele era leve, só que talvez podia prejudicar pra ter filhos. Então, tipo, pra mim, eu pensava, no primeiro mês tentando? Acho que não. É coisa de Deus. Deus, ele sabe exatamente a hora certa de tudo. Então confia nele, entrega nas mãos dele, que quando for pra ser a hora certa, vai ser. Eu podia muito bem ter engravidado nesse tempo que eu tava 1 ano e meio sem tomar remédio. Mesmo a gente não tentando, eu poderia ter uma ovulação tardia ou poderia ter acontecido alguma coisa e eu engravidar, mas não. Foi no tempo de Deus, na hora certa, na hora que Ele preparou. Só a gente confiar. E eu espero muito que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre esse assunto, eu posso vir aqui conversar mais com vocês. E se tiver alguma coisa que eu não expliquei bem, comenta aqui também. Pra eu poder contar pra vocês, pra eu poder vir aqui e gravar mais um vídeo pra vocês, tá bom? Um beijo e até amanhã.